Olá, pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Alessandro Marquezino. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje para falar de um tema tão importante que é a captação de recursos para essa indústria que é tão relevante para o mercado brasileiro. Eu sou líder da área de mercado de capitais da PwC. É um prazer estar aqui com você e com meus outros sócios e gerentes para a gente falar sobre um tema, para a gente ter um bate-papo sobre um tema tão importante e relevante. Nossa apresentação de hoje vai funcionar da seguinte forma: nós temos 3 convidados aqui comigo, eu vou fazer a apresentação deles e logo depois a gente vai ter um espaço para um debate. Na tela vocês conseguem enxergar um espaço para perguntas. Por favor, fiquem à vontade, submetam as perguntas conforme a gente vai fazendo a apresentação e a gente vai reservar uns 10 minutos no final da apresentação para que a gente possa responder todas essas perguntas. Tá? Então, comigo aqui hoje está a Melissa Schleich. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os tipos de captação de recursos. Está aqui também a Denilza Portela, que vai falar como se preparar para uma captação de recursos bem-sucedida. Depois eu falo um pouquinho sobre executando uma captação de recursos bem-sucedida. E depois o Daniel Aranha vai falar sobre os aspectos de valuation. Tá? A gente quer que essa conversa seja o mais interativa possível, então, por gentileza, fiquem à vontade de submeter as perguntas assim que vocês tiverem elas. Então, passando já para a nossa primeira parte, eu vou passar a palavra para a Melissa, que vai falar um pouquinho sobre os tipos de captação de recursos disponíveis no mercado. Vamos lá, Melissa. Obrigada, Marquezina. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Melissa, eu sou gerente sênior da PwC na área de mercado de capitais e tenho aí uma experiência de muitos anos em diversos tipos de captação de recursos, né? Tendo inclusive já trabalhado nesse segmento de açúcar, etanol e energia. Né? Então, falando um pouquinho sobre as fontes de recursos disponíveis para as empresas, e como fonte de recurso a gente entende recursos para que as empresas consigam realizar os seus projetos, dependendo do ciclo de vida e do estágio dentro desse ciclo de vida em que elas se encontram. Tá? Então, pensando um pouquinho no ciclo de vida das empresas, a gente tem aí um balanço entre a geração de caixa e a necessidade de capital de cada empresa. Então, no início da vida de uma empresa, ela tem uma geração de caixa mais baixa e uma necessidade de capital mais alta. Mas neste perfil de empresa, geralmente existem parceiros estratégicos, que sejam fundos de private equity, que sejam investidores estratégicos, que investem nas empresas para que se dê a fase aí de crescimento e consolidação. Né? Quando as empresas atingem um estágio mais maduro de seu ciclo de vida, elas conseguem acessar outros tipos de fontes de recurso ou de financiamento. Sejam elas via emissão de dívidas, né? Via emissão de ações ou de equity, que nós chamamos, seja via outros tipos de investidores estratégicos, ou seja via entidades bancárias ou instituições financeiras. Sim? Então, isso configura uma empresa, de alguma forma, mais madura, que consegue ter um acesso mais amplo a um mercado de capitais e a intermediários de capitais. Sim? Então, passando um pouquinho nesse conceito, né, e tendo em mente esse conceito de que as fontes de recurso são diversas e elas se adequam a cada estágio do ciclo de vida de cada empresa, e de cada setor, obviamente, né? E tendo em mente que o setor do agronegócio já é um setor em fase de crescimento / maturação no Brasil, a gente pode olhar um pouquinho sobre os principais instrumentos de financiamento e de captação de recursos que são utilizados no Brasil dentro deste setor especificamente.
né? Então, nós temos, em princípio, notas promissórias, que são instrumentos simples, são instrumentos de curto prazo, que, porém, geralmente têm um custo um pouco mais elevado, por serem justamente instrumentos de curto prazo. Certo? E aí nós podemos pensar também em debêntures, né? E debêntures no setor são bastante comuns. Debêntures são instrumentos de dívida, assim como notas promissórias, que provêm à empresa um pouco mais de flexibilidade em termos de prazos. Os prazos são um pouco mais longos, então a empresa consegue organizar o seu balanço de uma forma melhor, né? Porém, são instrumentos que demandam da empresa um pouco mais de estruturação em termos de governança, em termos de registro, em termos de controles. Sim? E aí nós podemos falar um pouco de intermediários financeiros, sejam eles bancos ou seja, por exemplo, instituições subsidiadas, como o BNDES, né? Essas instituições são uma forma muito comum de captação no Brasil, com a desvantagem de que o custo de estruturação das operações pode ser um pouco mais elevado do que o mercado de capitais, pelo fato de se ter um intermediário, né, na transação. Existem muitas empresas no setor que utilizam também bonds no exterior para colocar a sua estrutura de capital de uma forma mais adequada, né? Bonds têm a vantagem de serem instrumentos longos em termos de prazo, mas tem a desvantagem de risco cambial, né? E aí a gente não falou ainda sobre a questão de IPO e abertura de capital. Então aqui são instrumentos mais voltados à dívida, né? Mas para um ciclo de uma empresa já mais maturada. Então, continuando um pouquinho nessa linha, os fatores que influenciam na escolha da fonte de captação para uma empresa, além da maturidade do negócio, que a gente já comentou, né, seriam o perfil do fluxo de caixa da empresa, né? Tem empresas que têm um fluxo de caixa um pouco mais oscilante e que condiz com um endividamento ou uma alavancagem um pouco maior, que é o caso do agronegócio, né? Geralmente é um business mais alavancado e com um perfil de fluxo de caixa mais volátil, né? Tem a dependência dos ratings da empresa e, obviamente, do momento de mercado e da janela de captação para cada tipo de recurso. Sim? Continuando a nossa apresentação, só para dar uma visão muito breve sobre os tipos de emissões domésticas no Brasil, em termos de renda fixa, variável e instrumentos híbridos, a gente trouxe esse quadro, que na verdade é o levantamento da Ambima, né, mensal, e como vocês podem observar, a emissão de debêntures no Brasil é muito forte, né? Na verdade é um dos instrumentos mais fortes que se tem notícia pela simplicidade desse instrumento e pela possibilidade de que ele dá à empresa um prazo maior para adequação da estrutura de capital da empresa em termos de dívida, né? Mas a gente tem também notas promissórias de uma forma bastante forte e nos últimos 2 anos, né, do final de 2019 para cá, nós tivemos aí uma emissão muito forte de IPOs. Temos conhecimento hoje de diversas empresas, e o Marquezino pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas temos hoje mais de 50 empresas protocoladas na CVM, tivemos um semestre fortíssimo em emissões de capital, da parte de equity, né? E também um dos anos mais fortes em termos de follow-ons, né? Ou seja, de emissões de capital para empresas que já têm o capital aberto, e essas empresas já são mais maduras ainda em termos de controles, de governança corporativa e de estágio de vida e de geração de fluxo de caixa, né? Então, temos visto um movimento no mercado muito forte em termos de emissão de instrumentos de equity, né? Falando um pouquinho especificamente sobre o setor de açúcar, álcool e energia, o que nós temos observado no mercado, especialmente em empresas de capital aberto ou empresas em vias de fazer abertura de capital, é que os múltiplos razoavelmente se mantiveram de 2015 para cá, né? Com margem EBITDA forte, apesar da volatilidade do cenário brasileiro e do cenário internacional, e isso favorece, de fato, a captação de instrumentos, especialmente via equity, né? Mas também temos visto muita captação em instrumentos via dívida,
desses instrumentos de prazos mais longos, que possibilitam para as empresas organizarem e reestruturarem suas operações e seus balanços, né? Então, é um pouquinho isso que a gente queria dar como overview de instrumentos de captação e de recursos, inicialmente. E aí eu gostaria de passar um pouco a palavra para a Denilza, para que ela fale como que as empresas podem se preparar para uma captação de recursos. Obrigada. Denilza. Oi, Melissa. Obrigada por passar a palavra, obrigada pela introdução. Boa tarde a todos. Eu sou Denilza Portela, sou sócia de Capital Markets na PwC, sou especialista na parte de emissão de capital, tanto no mercado local quanto internacional. E eu vou estar falando hoje com vocês aqui um pouquinho sobre o processo de abertura de capital e como as empresas se preparam para isso, né? Quais são os estágios que desde a intenção de abertura de capital até o momento do going public, né? Como a Melissa comentou, tiveram mais de 50 entidades que estão solicitando a listagem na CVM, mas a gente vai trazer um pouquinho do que vem por trás disso, né? O que tem antes dessa abertura de capital, quais são os esforços, as necessidades e principalmente a mudança de cultura, de mindset, tanto dos donos da companhia que querem entrar num processo de venda de ações, quanto também dos funcionários que também têm que estar engajados nesse processo, né? Deixa eu entrar aqui. Então, nós vamos estar falando sobre o processo de preparação, tá? Algo super relevante para as companhias é ela ter esse planejamento e ter uma execução e gerenciamento para o processo de captação ser uma tarefa que tem o engajamento da companhia como um todo, né? Quanto mais a companhia estiver preparada, melhor e mais eficiente vai ser o processo de captação, menos dispendioso ele vai ser o processo e mais transparência ela vai ter perante o investidor. Mais informação ela vai estar levando a quem está interessado na compra e na entrada no investimento nessa companhia, né? Primeira abordagem que é muito importante é definir uma estratégia geral, né? Dentro dessa estratégia geral, o que é o primeiro passo? É determinar qual que vai ser a estrutura dessa transação, qual que vai ser a estrutura desse IPO, qual que é o mercado que a companhia está interessada. Ela está interessada numa CVM, ela está interessada num mercado internacional, vai ter esforços de venda somente no Brasil, não vai ter, qual que é a estrutura jurídica dessa companhia, quais os impactos tributários e todo o processo e envolvimento de terceiros que vai ter nesse processo, né? Além disso, é muito importante fazer uma avaliação inicial completa, que a gente chama de diagnóstico de prontidão, né? Que é o quão preparada a companhia está para ir para o mercado de capital, para ter toda essa possibilidade de quando você entrar no mercado, você já estar maduro e vamos dizer assim, sofrer menos com as exigências que uma companhia listada exige, né? Além disso, determinar o processo, um líder do processo, né? Uma pessoa que vai fazer o PMO e vai fazer todo o acompanhamento e gerenciamento das atividades, né? O processo de IPO em si, ele exige várias frentes de atuação, né? Ele não envolve só a contabilidade, ele não envolve só o financeiro, ele envolve os acionistas, ele envolve um departamento de RI que vai ter que fazer comunicação externa, ele envolve RH, ele envolve jurídico. Então, é muito importante ter uma pessoa centralizando todo o controle de todas as demandas que vão surgir em cada etapa desse processo, né? Além disso, é muito importante garantir a história que vai ser vendida, né? A história da companhia, ela tem que ser desenhada de uma forma que o mercado tenha interesse, né? Que o investidor queira colocar os recursos dele e fazer parte daquele negócio, né? Então, todo esse desenho da venda, de contar a história da companhia, tem que ser atrativo e interessante ao mercado também, né? E um aspecto muito importante é ter o engajamento de
toda a equipe envolvida, né? Como eu comentei, às vezes o IPO é o sonho do dono da companhia, né? Ele quer ir ao mercado, quer desenvolver novos negócios e para isso ele quer trazer terceiros para ajudar ele nesse processo. Mas não adianta ser só o sonho do proprietário, né? Ele tem que ser o sonho também, ele tem que ser o objeto de interesse dos funcionários. Os funcionários também são parte da companhia e são parte desse processo, né? Então, é muito importante que todos envolvidos no processo de IPO entendam o impacto que eles têm dentro da companhia. E como essa mudança de pensamento, essa mudança cultural, que a mudança de uma empresa de capital fechado para empresa de capital aberto, ela não é só uma mudança de processo, né? Ela é uma mudança de cultura, que todos têm que estar engajados para que o processo possa funcionar de uma forma adequada e eficiente. Além disso, precisa fazer uma análise de processos internos e também preparar a organização para que ela possa atuar não só no antes do IPO, né, como no pós-IPO. É muito recomendado que os processos de IPO tenham o envolvimento de uma pessoa que tenha um conhecimento grande no processo. Essa pessoa pode ser alguém dentro da própria companhia, pode ser um recurso interno, mas pode ser também, é muito comum, ter o engajamento de um consultor externo, que essa pessoa ela vai estar responsável pelo gerenciamento geral do processo, onde ela vai estar identificando todos os riscos que existem dentro da companhia, ou pelo menos todos aqueles riscos que podem ser direcionados e podem ser controlados antes de você ir para o seu e traçar um plano de ação, né? Antes de você ir para o seu IPO. Então, o que a gente tenta identificar, o que esse profissional tenta identificar, na verdade, bom, qual é o cenário hoje que nós temos, né? Identificar todos os riscos que podem existir, mapeá-los, desenhar um plano de ação, para que esse plano de ação possa ser colocado em execução e reduzir os riscos de quando a companhia vai ao mercado, né? Então, o que a gente tenta mostrar nesse slide é exatamente os benefícios que a companhia ter um profissional, um consultor experiente no mercado de capitais ou no processo de abertura de capital, os benefícios que ele traz. O que a gente tenta mostrar é que, por mais que no início possa parecer que é um custo extra para a companhia, ele é um custo que ao longo do tempo ele se minimiza e se compensa com os benefícios que são trazidos para a companhia, tanto no desenvolvimento de controles, quanto na preparação de relatórios, quanto na transparência da informação que vai estar sendo transferida para o mercado. Como eu comentei antes, né, o processo de preparação para captação de recursos no mercado, principalmente um IPO, ele envolve várias áreas. E cada área é preciso identificar dentro delas quais são as mais críticas e quais precisam de um plano de ação para aprimoramento e quais precisam, inclusive, serem criadas, né? Por exemplo, a gente pode identificar aqui, uma das áreas que são muito importantes para uma companhia com a intenção de ser listada, é ter um departamento de RI. Usualmente, uma companhia de capital fechado não possui um RI. Então, o que se recomenda? Que um processo de diagnóstico que passe por cada uma dessas caixinhas consiga identificar quais são as melhorias e quais são vou chamar de criações, né? Quais são as áreas que precisam ser desenvolvidas dentro de uma companhia, passando pela parte contábil, passando por finanças, controladoria, auditoria interna e controles internos, a parte tributária, que é muito importante, principalmente para identificar a melhor estrutura para a companhia ir ao mercado, né? E não ter nenhum risco de ter uma tributação adicional ou ter algum ganho de capital extra que vai ser tributado e causar uma perda de caixa para o novo investidor, um acompanhamento junto ao RH, ver quais as melhorias que têm que ser feitas junto à parte de acompanhamento de compensação de administradores, contratos de planos de outorga, de planos de ações aos funcionários, tudo isso precisa ser monitorado e acompanhado, normalmente é em conjunto com o RH e jurídico, por isso também é importante passar pela parte de planejamento estratégico, RI,
governança, jurídico, gerenciamento de riscos, tesouraria, englobando tudo isso, porque todas essas áreas também estão circundadas por uma avaliação da companhia com relação à TI, segurança de informação, e o acompanhamento de um PMO, né? O grande valor de um IPO, né, de você chegar num IPO bem sucedido, é você passar por todas essas áreas e fazer todas elas trabalharem como um mecanismo único, né, não individualmente, sem identificar os impactos que uma tem na outra. Nesse slide, a gente está mostrando para vocês quais são as fases de uma preparação para um IPO, né? E aqui a gente está trazendo desde o começo até você chegar ao IPO e o pós, né? O que a gente considera a fase 1? A fase 1 é justamente fazer esse diagnóstico, essa avaliação por cada uma daquelas áreas que eu comentei no slide anterior, para ver quais as melhorias e qual que é o plano de ação da companhia para chegar no momento de IPO com todas as fragilidades o mais minimizadas, né? Chegar num processo mais maduro possível, né? A fase 2 é uma fase que ela é combinada, tanto de planejamento, preparação e execução do plano de ação, né? Tanto que ela é um pouco mais extensa, a parte de diagnóstico, ela tende a ser mais curta, dura um mês e meio, mas a parte de planejamento e preparação e execução, ela é um pouco mais extensa, né? Ela pode levar de 3 a 6 meses, ou dependendo do nível de maturidade da companhia, pode ser um pouco maior ou até um pouco mais extensa, né? A gente estima, baseado nos IPOs e experiência, é que um processo ele leve desde a parte do diagnóstico até a finalização para emissão de ações, entre 6 e 12 meses. Nós já vimos situações onde pode ser inferior e já vimos situações onde pode ser um prazo um pouco maior, porque a companhia quer se preparar com mais calma, quer ter um tempo um pouco maior, né, para fazer toda essa implementação de controles. Mas, enfim, essa segunda fase, então, ela é composta pelo planejamento e preparação, e pelo processo mesmo de abertura de capital, né? Que ele envolve o quê aqui? Ele envolve preparação da companhia em termos de demonstração financeira, a contratação já de um advogado, já as discussões com os bancos que vão estar atuando para fazer a parte da venda da companhia, preparação de roadshow, até você chegar no momento do pedido de registro à CVM, no caso, se for CVM, né? Vamos abordar aqui a CVM ou junto à SEC, e pelo processo de revisão até o momento de um roadshow e, posteriormente, até o tão sonhado IPO, a precificação da companhia, né? E a fase 3 é a que a gente chama do dia seguinte, que ela entra o quê? Todos os requerimentos legais, né? Junto ao teu regulador e agora ao teu investidor, né? Porque passando, às vezes a gente imagina, né? Preciso colocar todos os meus esforços para o IPO, para chegar no IPO. Mas é uma corrida, né? Você chegou no IPO, tem todos os requerimentos pós que a gente não pode esquecer, que tem vai ter um grande esforço de processo de fechamento, de comunicação ao mercado, de preparação de informação, de transparência e comunicação, né? A gente não pode esquecer que passou a ser pública, a companhia não é mais dos antigos donos, né? Ela é também deles. Então, tem a necessidade de transparência da informação para o novo investidor. Nesse próximo slide, a gente traz um pouco das atividades que estão inclusas em cada uma daquelas fases, né? Então, o que entra no plano de trabalho, né? O que é o plano de trabalho? O objetivo dele, que é aquela fase 1, é fazer um plano macro, né? Identificar através de um diagnóstico, que é um processo mais geral, onde a companhia precisa colocar esforços para se preparar para um IPO e definir um cronograma geral. Quais são as principais tarefas envolvidas nessa etapa, né? É o entendimento e avaliação da estrutura do capital da companhia, a avaliação do plano de negócios e desenvolvimento da estratégia, que vai ser inclusa no prospecto, no formulário de referência, no offering memorando, a estrutura organizacional e as principais necessidades de implementação de processo, observar os requerimentos da CVM,
e B3, caso for a necessidade, ter um entendimento da estrutura de fechamento contábil e a qualidade dos relatórios financeiros que precisam ser disponibilizados nesse processo de IPO, a avaliação das políticas contábeis da companhia e avaliar junto com o auditor dela se estão em compliance com os requerimentos de CVM, se estão em compliance com os requerimentos de CPC, de IFRS, uma avaliação de governança corporativa e de riscos, quais são os comitês que precisam ser preparados, os controles internos da companhia, qual estágio que eles estão e qual o nível de aprimoramento que eles precisam, precisa de um comitê de auditoria, precisa de um comitê um comitê de diretores, qual que é o nível de implementação adicional de governança que é necessário. E o mapeamento dos principais pontos críticos, né, que foi o que a gente comentou um pouquinho antes, de cada uma daquelas áreas. A segunda etapa, que a gente está caracterizando como realização da captação, ela entra aqui com qual que é o objetivo dessa sessão, né? É a implementação do teu plano macro e identificação do plano de trabalho, né? Aqui a gente separou em alguns pontos principais, né? Que é a parte de informação financeira, que vai englobar toda a preparação de demonstrações financeiras, discussão com o auditor em quais as informações vão estar inclusas no documento e não vão estar inclusas no documento, preparação de formulário de referência, preparação dos documentos da oferta. Nesse processo, é muito importante o engajamento já tanto dos advogados da companhia, quanto dos bancos e os advogados dos bancos, né? Entrar numa discussão de quais são as medidas contábeis e as medidas não contábeis que vão ser disponibilizadas para o mercado, quais são os segmentos da companhia que vão ser apresentados, como que eles vão ser divulgados para o mercado, né? Porque toda essa... é preciso ter em mente que todo o plano de venda, todo o processo de preparação do formulário de referência, dos documentos da oferta, eles têm que estar muito bem ligados e conectados com as demonstrações financeiras, né? Eles não andam separados, eles têm que contar a mesma história, né? Não é a demonstração financeira está aqui, o prospecto de venda e as informações que vão para o roadshow têm que andar juntas, né? Elas não podem trazer mensagens diferentes, né? Segundo tópico, a situação atual e a visão geral. Então, é importante montar o histórico da companhia, quais foram as realizações atingidas até o momento, ter muito claro qual que é a visão geral e os objetivos da estrutura da companhia após a IPO. Por exemplo, os recursos de captação vão ser utilizados para expansão dos negócios, vão ser utilizados para liquidar dívidas, enfim, toda essa estrutura e essa definição também já tem que estar estruturada antes do IPO, né? Que vem junto com o plano de negócio. Junto com o plano de negócio, além de identificar onde o dinheiro vai ser investido, também definir a companhia, como que ela quer investir nela, né? Onde que vai ser investido os maiores esforços? Vão estar na parte de TI, pode estar em capital, pode estar em finanças, toda essa avaliação. E também fazer uma avaliação de riscos, né? Além dos riscos que são informados nos documentos de oferta, a companhia precisa ter uma visão muito clara e muito transparente junto ao mercado, de onde ela se encontra, né? E quais os riscos que ela está exposta, tanto de mercado, de moeda, hoje em dia com o Covid, quais os impactos da Covid dentro da companhia, se tiver muito impacto junto à moeda, variações cambiais, como que isso está estruturado, como que a companhia está impactada por isso, tá? E o dia seguinte, né? O dia seguinte é a consolidação de tudo isso e como que a companhia vai seguir no seu dia a dia, né? Em todas as suas etapas. Como eu disse anteriormente, né? A primeira etapa, a primeira e a segunda etapa são ir público, se tornar público, né? A mais difícil, digamos assim, é dar a continuidade a tudo isso, né? Ter essa transparência junto aos seus novos investidores e ao mercado, né? Nesse último slide, a gente trouxe um resumo, como que tudo isso se coloca junto, né? Então, o que a gente está querendo demonstrar aqui? Que o seu IPO, a sua captação, ela é a sinergia dessas 4 áreas, né? Ela é a sinergia que você tem entre contabilidade, financial reporting, financeiro e planejamento, com a parte de governança corporativa, compliance, auditoria interna,
sistemas de segurança da informação e também RI, mídia e comunicação financeira, né? Todas elas andam juntas e elas fazem parte do modelo de sucesso da companhia. Juntando toda essa informação aqui, eu passo a palavra agora para o Alessandro Marquezino, que ele vai trazer os fatores de sucesso de um IPO. Marquezino, a palavra está com você. Legal, obrigado, Denilza. Estão conseguindo me ouvir bem? Só para confirmar. Espero que sim. Qualquer coisa me avisem por aqui. Bom, obrigado, Denilza. Antes de mais nada, eu queria dizer que agradecer novamente a nossa audiência pelo prestígio, por estarem aqui. Nós conseguimos ver que, inclusive, temos participantes internacionais. Muito obrigado por isso. Nós já estamos recebendo várias perguntas. Por favor, continuem submetendo essas perguntas e a gente vai reservar um tempinho no final para responder todas elas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre executando uma captação de recursos bem-sucedida. Na verdade, antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre o panorama que nos trouxe até esse momento, né? Porque a gente tem um boom, né, no mercado de capitais, um boom de operações que a gente nunca viu igual. Neste momento, existem 51 ofertas primárias sendo analisadas pela CVM e 45 secundárias. Muitas estão em conjunto, não significa dizer que tem 56 ofertas sendo analisadas, mas certamente há potencialmente aqui umas 60 empresas diferentes que estão, nesse momento, pleiteando na CVM o seu registro para que possam, né, se tornar uma companhia aberta. Fora isso, ainda tem as companhias que estão indo, eventualmente, diretamente no mercado americano ou em outros mercados. Então, a gente está vendo um volume de empresas que a gente nunca viu antes. Atrelado a isso, a gente também tem o volume de captação recorde no Brasil, que ocorreu o ano passado, em 2019, que foi de 90 bilhões. Até o momento, nós já temos 78 bilhões de reais captados por essas empresas que já lançaram. Considerando que um terço dessas empresas que estão em análise ainda consigam ir nesse ano, certamente a gente vai bater um recorde de volume de captação no Brasil. Isso se dá muito por quê? Isso se dá muito por conta do volume, da questão da taxa de juros, esse fenômeno que aconteceu, a taxa de juros ter sido tão baixa para promover a economia. Então, a gente percebeu um movimento forte da renda fixa, né, para a renda variável. Então, com uma taxa de juros tão baixa, quer dizer, os investidores ficam mais a arriscarem um pouco mais e ir para o mercado de renda variável para terem uma remuneração que seja mais adequada, obviamente com toda a proteção. Um fator importante também é que a gente tem percebido um crescimento maior no mercado brasileiro, nos investidores, na quantidade de investidores no Brasil. Isso se suporta porque, até se a gente pegar em 2007, ali a gente tinha aproximadamente 70% das ofertas sendo compradas por investidores internacionais, né? Hoje isso inverteu. Hoje apenas 26% do total das ofertas estão sendo compradas por investidores internacionais, que significa que o mercado brasileiro está tendo uma participação muito maior. E, atrelado a isso também, a questão do volume, do aumento do volume de pessoas físicas na B3, né? Como todos sabem, a B3 está atingindo 3 milhões de CPFs registrados na B3. Nos últimos 12 meses, houve um aumento de 1,3 milhões de CPFs, o que gera um público maior, cria uma estabilidade, quer dizer, pode gerar uma instabilidade, na verdade, no mercado, porque esse investidor pode ter um pouco mais de receio, pode assustar com uma ou outra variação mais abrupta do mercado, mas isso mostra que o mercado, de uma forma geral, cresceu, né? E a gente espera que haja uma estabilidade. A gente viu recentemente que eu digo aí, um freio de arrumação no mercado, né? Algumas ofertas que foram postergadas, outras que precificaram abaixo do range. Isso acho que foi um ajuste para deixar o mercado estável, para deixar o mercado
O mercado ainda vai estar pujante, ainda vai estar com volume significativo de operações, mas de uma forma mais estável, que a gente consiga ser sustentável pelos próximos anos e não ter um boom tão grande, um pico tão grande de transações como a gente está batendo agora, mas sim ter um negócio mais estabilizado. Uma outra questão importante que a gente precisa analisar é o panorama externo dos mercados de capitais, né? Então, essas questões que podem afetar também a demanda e oferta aditiva. Então, a gente está aí na perspectiva de ter uma potencial imunização para a Covid-19, então, desenvolvendo essa imunização, certamente vai ter uma grande retomada da economia global, esperado. Com isso, a gente vai ter muito mais oportunidades de crescimento de empresas, novos investimentos e aí, novamente, captações, IPOs. Aqui no Brasil, a gente está passando pelas eleições municipais. Isso não afetaria diretamente as empresas, né, ou os IPOs, as transações. Entretanto, cria o cenário político fica bastante mexido e aí acaba impactando também com questões políticas o mercado de capitais, coisas que não deveriam acontecer, mas acabam acontecendo. A gente tem as eleições nos Estados Unidos, muitas das ofertas são vendidas lá nos Estados Unidos também. Com isso, a gente também tem essa situação de o que vai acontecer com as eleições, quem vai ser eleito, a segurança jurídica no que vai ser finalizado. Então, acho que é uma grande preocupação hoje de que o resultado das eleições que vão acontecer na semana que vem sejam legítimas, que não haja nenhum tipo de disputa judicial posterior, para que dê uma estabilidade, os investidores continuem confiantes para investir. O nosso Centro de Excelência em mercado de capitais fez uma pesquisa recente e, dado o tamanho do mercado, principalmente do setor agro, e o potencial do Brasil, o Brasil pode ser o quarto maior mercado de capitais em 2030, seguido de Índia, China e Estados Unidos. Então, o nosso potencial é tremendo, basta fazermos as coisas certas e a gente consegue chegar lá. E atrelado a isso, a gente tem todo esse fenômeno de ESG que veio para ficar e que eu vou falar um pouquinho mais aqui na sequência. Bom, dentro do que a gente percebe como principais fatores de sucesso para uma captação, os fatores tradicionais que a gente via até 5, 6 anos atrás, olha, preciso ter um plano de negócio robusto, o Denilson mencionou aqui um pouco, contar a minha história, para onde eu vou, da onde eu vim, mostrar que eu tenho resultados positivos, que esses resultados tendem a se preservar no futuro, a perspectiva é favorável. Então, uma situação assim, a gente já percebia que certos IPOs já tinham sucesso desde que esses 3 fatores estivessem presentes. O que a gente percebe hoje é que somente isso não é mais o suficiente, Outras questões são necessárias, sim, eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui. Então, a primeira delas é a governança corporativa. A governança corporativa é o tom do tom, Então, qual é o conselho que você colocou para poder tomar conta da empresa? Quando você escolhe pessoas para o conselho de administração, você está mostrando para o mercado a imagem que você quer que a sua empresa tenha, o foco que você vai querer que essas pessoas atuem. Então, coloca uma pessoa de banco, coloca um especialista no setor, coloca um especialista tributário. O mercado faz toda essa leitura. E ali é que é onde é definido o tom no tom. E a partir daí é onde o mercado começa a fazer o julgamento dele. Olha, o quanto eu posso confiar, quanto eu confio nessas pessoas que estão aí. Então, ter um conselho diverso, que representa as diversas dimensões necessárias para a condução de uma empresa é uma coisa muito importante. Então, desenhar também como é que essa governança vai funcionar, quais comitês são necessários. Precisa ter comitê de auditoria, um comitê que geralmente, dependendo na captação de recursos, dependendo do nível de governança que você for, você já talvez tenha que ter comitê de auditoria. Isso é uma questão que você precisa definir no comitê de auditoria qual vai ser a função dele, Só contábil,
ele vai ter uma função expandida, vai ser membros independentes, vou ter um comitê mais no estilo SC, mais no nível, né? Então, assim, uma série de questões que precisam ser desenhadas. Quais são os outros comitês que são necessários? Olha, eu tenho um acionista muito forte, esse meu acionista muito forte tem transações com partes relacionadas. Olha, é importante ter um comitê de partes relacionadas, então, para você tratar das questões específicas e mostrar para o mercado que você tem políticas adequadas de partes relacionadas. Atrelada a isso, a questão de riscos e compliance, né? Então, canal de ética, whistleblower, canal de denúncia, tudo isso bem estruturado para que a companhia consiga capturar e filtrar toda o tipo de fraude, ato ilegal que venha a conhecimento dela. Então, essas características de governança corporativa, risco, né? Você tem uma área de risco que está ali muito atenta a todos os riscos que a companhia pode incorrer, definindo adequadamente sua matriz, alocando recursos de forma adequada, também é muito importante. Outra coisa que nós temos visto, e isso é o assunto da moda, é ESG, né? ESG, acho que ele está em cima de um tripé específico, e ele é o seguinte: os investidores chegaram à conclusão, o mercado chegou à conclusão que a companhia tem um compromisso social, ela cuida bem das pessoas dela, ela cuida bem da comunidade, ela está preocupada com o impacto que ela causa na sociedade, ela quer ajudar a sociedade. A companhia tem uma governança adequada, que é capaz de se regenerar, é uma governança que se reestrutura, e a partir daí ela consegue, né, se movimentando sem precisar de ter muitas influências externas, né? E adicionada a isso, a companhia também tem uma preocupação com o seu impacto ambiental, né? Como estou neutralizando carbono, como é que a companhia trata o meio ambiente. Essas características em conjunto formam um contexto de que as empresas que têm isso aplicado de forma mais forte têm uma prosperidade mais bem suportada, mais garantida. Então, ESG é um tema muito importante. Há novos parâmetros de comparabilidade, então os investidores agora, existe um Fórum Econômico Mundial, no mês passado, determinou um novo tipo de framework que trouxe um framework que robusto e consolidado, haviam muitos outros, e agora existe um específico que as companhias vão poder adotar e os investidores, a partir daí, começarem a comparar. Lembrando que hoje existem vários fundos que só investem em empresas ESG e tudo mais, então é um mercado importante. Outro fator importante que a gente percebe em IPO de sucesso são práticas adequadas de RI. RI é a voz do mercado, né? Ele é o filtro ali, ele é a conexão com o mercado. Então, tem notícias, a empresa precisa comunicar certas coisas. Ele também, no processo de IPO, captação de recursos, é o grande PMO, né? Então, conversa com o banco, coordena tudo e tal. O que é importante aqui nesse contexto é você ter uma área estruturada, você ter uma área forte. Às vezes, a gente percebe que as pessoas são contratadas ali, faltando 2, 3 meses para o IPO, e essa pessoa que é o porta-voz não tem a oportunidade de conhecer a história da empresa, a cultura e se familiarizar, e nem sempre consegue adequadamente transferir tudo isso para o mercado. Então, aqui é uma coisa extremamente relevante também para um IPO de sucesso. Então, com isso, eu vou passar a palavra agora para o Daniel Aranha, que é meu sócio, e que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre os aspectos de valuation. Daniel, com você agora. Daniel, você pode estar em mute se você estiver nos ouvindo. Está por aí, Daniel? Acho que você está em mudo. Daniel, acho que dá um oi só para a gente, Daniel, só para ver se... Pronto. Agora vocês me ouvem? Sim, Daniel, vamos lá.
Obrigado. Obrigado. Estava bloqueado para eu desbloquear meu microfone, acho que agora está funcionando bem. Qualquer problema, vocês me avisem, tá bom? Bom, obrigado pelo tempo de vocês, agradeço o espaço para a gente falar aqui de valuation. E eu começo falando de valuation dessa questão, né? O nome já indica, né? A gente está falando de valor, e eu coloco essa frase do Warren Buffett, uma tradução livre aí, não sei se ela é a melhor tradução, mas enfim, preço é o que você paga, valor é o que você leva, né? Então, nós que estamos, vocês, né, executivos que estão dentro de uma empresa, vocês têm uma visão de valor do seu negócio, seja ela uma visão mais ligada a aspectos inerentes do negócio e que tem fundamento financeiro, estratégico, etc., ou até aspectos de valor ligados a uma questão afetiva, de história de família que criou aquela empresa, etc., né? Então, isso está em jogo, obviamente, mas não necessariamente quando a gente vai para o mercado, seja no IPO, que vai dar um preço específico para a ação da sua companhia, ou na hora de buscar qualquer outra fonte de investimento em que você vai buscar uma linha mais barata, etc., e com um plano de negócio que vai ser apresentado para um banco, etc., emissão de debêntures, seja o que for, vai te trazer, vai te demonstrar a mesma ideia de valor, né? Então, a pergunta, né, que a gente tem que buscar responder e entender é o que tem que ser feito, né, para que preço ele tenha uma convergência com aquilo que é a nossa ideia de valor para esse negócio. Acho que é isso que está em jogo aqui, né? Se o preço for maior que o valor que eu imagino, melhor, mas mesmo assim é bom entender por quê, né? Agora, o jogo é esse, né? Num processo de IPO, sobretudo, isso fica muito evidente, né? E eu vou buscar responder isso passando por 3 tópicos, né? Uma são as premissas econômicas e financeiras que está no modelo de valuation, seja ele qual for, né, qualquer abordagem que seja tomada. Outros aspectos que influenciam demasiadamente nessa ideia de preço, e ele acaba rebatendo, obviamente, às vezes no modelo financeiro, mas não é um modelo financeiro, uma premissa operacional que está trazendo aqui. Né? São questões, e muitas dessas questões que a gente já falou, antecipou aqui nas falas da Denilza e do Marquezino, e um fechamento trazendo aquilo que eu acho que realmente importa, né? Que é aquilo que vai fazer a diferença de fato numa captação, seja ela de dívida ou IPO, uma emissão primária, que vai fazer diferença, né? Então, partindo para a primeira parte da resposta, as premissas econômico-financeiras. Separando em 2 partes, tem uma parte, né, da modelagem que vai falar vai tratar, evidentemente, e não tem como fugir disso, de aspectos macroeconômicos. Então, a situação da taxa de juros, que vai influenciar, inclusive, a decisão de qual modalidade de captação que eu vou tomar, né? Se eu vou para ações, se eu vou emitir debêntures, vai influenciar nas janelas, né? A janela está boa para fazer IPO, não está... Isso tudo influenciou, e o Marquezino falou muito bem, né, mais cedo, a questão da taxa de juros no Brasil hoje faz com que tenha uma liquidez enorme buscando ativos de maior rentabilidade, e o IPO está funcionando muito nesse sentido, né? A demanda é muito grande por ações. Mesmo numa situação de crise ou pós-crise, mas uma situação de insegurança até, de a gente não saber para onde vai apontar o futuro com um pouco mais de segurança, né? Então, enfim, tem uma série de questões de ambiente macroeconômico que são super importantes, mas eu não controlo, né? Então, a disponibilidade de capital para investimento, influenciada por taxa de juros, macroeconomia de uma forma geral, a questão de câmbio, geopolítica, e quando a gente fala de agro, de setor sucroalcooleiro, por exemplo, soja, a gente está falando de commodities que são tradeadas em Chicago e depende, às vezes, de uma declaração do Trump com relação à China, né? Ou com uma decisão da OPEP com relação ao petróleo, que afeta também esses mercados de alguma forma.
Tem outras questões que não são não estão ligadas nem à questão humana diretamente. Então, aspectos de clima e perspectiva de safra. Então, essas questões a gente não tem como controlar. Mas tem sim, e aí vale já uma primeira questão muito importante, que instrumentos que eu tenho de gestão para mitigar. E quando aconteceu o determinado evento, como é que eu consegui me sair dessa situação, né? Então, evento de pandemia agora, como é que eu consegui passar por ela ileso ou com menor ruptura das minhas operações possível, etc. Que políticas que eu tenho, quem são as pessoas que vão entregar isso e se eu tenho histórico de conseguir sair bem sucedido dessas condições. Isso é importante. Então, eu não controlo, mas eu tenho que ter o máximo de gestão possível mesmo nessas situações. Esses são aspectos que o investidor vai perguntar, ele vai estar no modelo de valuation e a gente vai ter que saber responder, né? E tem aquelas premissas que são intrínsecas do negócio. Então, a rentabilidade do negócio, o histórico, olhando para trás, eu já entreguei como? Né? Isso é recorrente. E por que é recorrente? Né? Não adianta ter aqueles voos de galinha e não vale ter contado com sorte. Né? A resposta nunca pode ser essa e, obviamente, não será essa. Mas, o que faz o meu negócio rentável? O que faz ele atraente? E isso tem que ser recorrente. Né? A questão de nível de endividamento e a necessidade de capital, de investimento. Então, como é que está meu nível de endividamento? Eu consigo gerar caixa, eu tenho capacidade de me endividar para fazer os investimentos necessários para entregar um determinado nível de rentabilidade? Isso é super relevante. Né? E lembrando que esse nível de endividamento vai fazer e afetar profundamente a minha capacidade de pagar dividendos, que no IPO é crucial. A questão de produtividade, e aí tem a produtividade da terra em si, a produtividade, se existe alguma parte industrial ou mecânica também, como é que funciona, etc. A gestão de supply chain, a gente viu agora recentemente até tem empresas de grande porte que tratou do assunto, né, de não conseguir abastecer latinhas para a produção de refrigerante. Então, assim, eu tenho isso bem na minha gestão. Outro assunto super importante e que é tema. Questões tributárias, o tributo em si e a questão societária afetando o negócio. Então, recentemente a gente fez um modelo e até público para IPO, inclusive, de aqueles FIPs de incentivado. E existe um negócio que chama cash trap, ou seja, eu gero caixa, mas eu não consigo distribuir. Por quê? Porque a minha estrutura societária pode fazer com que eu tenha dificuldade de distribuir. Então, isso tudo faz uma grande diferença. Revisar esse modelo societário e se existem questões contábeis ou tributárias, societárias, que fazem com que eu consiga distribuir. Incentivo fiscal é um exemplo que às vezes dificulta isso. Né? Dito isso, indo para outros aspectos, que aí eu brinco que pode ser aqui, né, nessa apresentação, tão ou mais importantes que afetam o preço e entregam o valor, tem tudo a ver com o que foi dito anteriormente, mas eu queria só explorar um pouco mais profundamente. Os resultados históricos, eles têm que ser robustos, ou pode até não ser, mas a ideia de olhar para frente, né? Mas eu tenho que entregar alguma coisa histórica, obviamente, e a ideia de olhar para frente, eu tenho que mostrar um plano que seja crível, né? Esse é o fundamental aqui. Vai se falar muito de walk the talk, então assim, o que eu vou fazer para entregar aquilo que eu estou dizendo? Né? Não serve PowerPoint, né? Esse é um ponto. A estrutura de governança, ela é fundamental e ela vai ter um impacto relevantíssimo no valuation. A estrutura de governança vai desde esses comitês, conselhos, etc., e o papel deles no negócio, assim como a questão de remuneração de executivos, por aí vai. Né? Vou emitir golden share, aí começa a criar complicações que às vezes é percebida pelo investidor de uma forma não tão bem vista. Assim, né? Uma outra questão, eu vou colocar esse recurso para dentro e vou fazer o que com ele? Né? Tem uma emissão recente que uma parte super relevante, mais de 50%, era para pagar dividendos depois para os acionistas fundadores. Então isso queria discutir, poxa, eu estou então, na verdade, é uma emissão primária com uma grande parte de secundária. Né? Isso faz sentido? Que impacto que isso vai ter no negócio? O management tem que ser capaz de entregar esse resultado. Né? Então ele tem que estar amarrado à entrega dessa promessa. Isso é super importante, tem que ser um management que já entregou, que tem histórico, né? Muitas vezes é isso.
e que é capaz de, se tiver uma mudança aqui de estratégia, uma inclinação para algum mercado ou algum modo de ser da empresa diferente, que esse management esteja preparado para isso e demonstre isso. Tá? Um propósito para esse negócio que faça sentido, né? Que seja atingível, inteligível, não é criar foguete, não é, eu sou uma empresa de sucrocoleira, eu não vou inventar roda aqui, tem que ser algo que seja inteligível para o terceiro, que ele entenda, olhe e fale, faz sentido, dá para entregar. E esse management já entregou, ele é capaz disso, né? Isso tudo tem que se amarrar. E tem um outro aspecto que tem impacto também, que são outros temas non-core da empresa que pode causar distração. Né? Então, um exemplo, por exemplo, é um supermercado que ele cuida mais de real estate do que daquilo que ele foi criado para fazer, que é varejo. Né? É uma empresa, são os nossos negócios de agro, que eu estou mais fazendo, às vezes, sei lá, inventando um pouco aqui, exploração imobiliária ou algo do tipo, do que aquilo que é meu core. Ou fazendo mais especulação em derivativos do que entregando aquilo que eu me propus a entregar, etc. Então, eventualmente, essas distrações ou temas non-core vai ter um impacto super relevante também no valuation. No final, então, né, olhando para aquilo que temas que são intrínsecos ou macro, e aqueles outros temas que percorrem a empresa em si, né, desde a sua estrutura, pessoas, etc., o que faz com que o meu IPO ou a minha emissão se diferencie no meio de todas as outras? Porque a gente tem que lembrar que, seja o que for aqui, o papel, né, a ação, o debênture, ela concorre com outras que estão no mercado. Né? Então, tem uma emissão que saiu recente super boa em termos percentuais, mas ela teve dificuldade do ponto de vista de não cumprir ESG, por exemplo. Né? Então, ela teve dificuldade. No final, então, o que vai fazer isso, dar esse último passo? Apoiar, eu uso essa frase agora do Damodara, né, que ele usa no último obra dele, uma das últimas, que é a ideia da narrativa e dos números, né? Apoiar dados e uma boa história de investimento. Então, a gente conseguir juntar aquela primeira parte da minha resposta com a robustez de um negócio que eu sei para onde eu estou mirando, né? Eu sou o exemplo que ele usa legal e vale falar aqui. Ele, a primeira vez que avaliou Uber, pensou em car service. E Uber falou assim, não, eu não sou car service, eu sou empresa de logística, de entrega, eu sou muito maior do que isso. Então, valuation sai de car service para uma empresa de logística. O que eu sou aqui? Qual que é o meu propósito? Então, essa ideia integrada estratégica de propósito de valor, trazendo os personagens definidos para isso dentro do meu time, management, o ambiente propício, conseguindo amarrar todos esses tópicos, a gente vai ter necessariamente, muito provavelmente, um valuation que vai conseguir trazer valor e o valor para mais próximo do preço que o mercado vai atribuir para esse negócio. Né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar aqui da parte de valuation como um todo, e aí me colocou à disposição para a gente discutir esse tema e quaisquer outros, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Daniel. Excelente explanação, sempre contribuindo bastante para a gente. Pessoal, nós recebemos várias perguntas, o nosso tempo infelizmente está se esgotando, acho que a gente se empolgou demais aqui nas nossas apresentações, eu também peço desculpas por isso, mas nós temos os e-mails todos de quem enviou as perguntas e nós vamos estar respondendo cada uma delas por e-mail. E eu queria então aproveitar esse momento para agradecer a oportunidade de estar aqui, é um prazer para a PwC estar aqui nessa conferência, na DataAgro, e a gente permanece à disposição. A gente vai mandar um e-mail para cada um de vocês. Nesse e-mail vai ter o meu contato, do Daniel, da Denilza, da Melissa. Então, qualquer pergunta adicional, qualquer suporte que vocês precisarem, a gente está à disposição para fazer qualquer tipo de discussão a partir daí. Bom, muito obrigado e até a próxima. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.